Olá, bom dia a todos. Meu nome é Claudinei Santos, sou editor da TI Insight do Saúde Digital News. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês nessa live, onde nós vamos discutir a questão da interoperabilidade. Antes de começar, eu gostaria que vocês vissem na plataforma que tem uma ferramenta para vocês enviarem as perguntas para os nossos painelistas. Então, eu gostaria que vocês endereçassem as perguntas ou para um dos painelistas ou para toda a mesa, para que eles possam responder as perguntas de vocês, que eu vou encaminhar aqui pela plataforma. Bom, como eu disse, o tema aqui é interoperabilidade. Como a gente sabe, tradicionalmente, o setor de saúde tem grande dificuldade em promover a transformação digital, principalmente pela enorme complexidade e por tratar com dados altamente confidenciais. A interoperabilidade cria barreiras para a entrada de novos players ligados à revolução digital, devido à dificuldade de integração e compartilhamento dos dados. Então, para abordar esse contexto, nós estamos aqui com o Eduardo Almeida, que ele é o presidente. O Eduardo, ele é o CEO da Indramin Insight. O Eduardo tem mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia e construiu uma carreira de sucesso em várias empresas globais. Nós estamos também com a Joana Miranda, que é responsável pela administração pública e saúde da Indra de Portugal, que vai compartilhar sua experiência conosco aqui e mostrar um estudo relevante que foi feito sobre o assunto. Nós também estamos com a Juliana Zinader, que ela é coordenadora geral de inovação em sistemas digitais do DataSul. A Juliana tem mais de 12 anos de experiência na área de informática em saúde. Ela é especialista nesse assunto pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Ela também é coordenadora de inovações em sistemas digitais do DataSUS. Ela também, no DataSUS, coordena as inovações em TIC, que inclui o programa Connect SUS, a Rede Nacional de Dados, RNDS, e a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil acho num plano de até 2028, de 20 a 28, quase que 10 anos. Nós estamos também aqui com o Luiz Gustavo Chiatachi, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Ele é representante no Comitê de Padronização do TIS-COPIS na Agência Nacional de Saúde, da ANS. Ele também é membro do HL7, do IHE, do RIMS, e colaborador no processo de certificação digital em certificação de software do SBIS, Conselho Federal de Medicina. E também estamos aqui com a Gihan Zogby, que é presidente da ABCIS, que é a Associação Brasileira dos CIOs de Saúde. Ela também é CIO da Ameplan, e ela tem uma experiência também de mais de 20 anos na área de ciência de computação aplicada no ramo da saúde. Então, eu creio que nós temos profissionais altamente qualificados e de relevância para discutir o tema. Então, para a gente não perder mais tempo, eu gostaria de convidar o Eduardo para a sua fala inicial, e, na sequência, nós teremos a apresentação dos nossos painelistas, e relembro que as perguntas devem ser enviadas pela plataforma que vocês têm aí, para que nós podemos, ao final da participação de todos, responder as perguntas que vocês desejem. Muito obrigado. Por favor, Eduardo, poderia começar? Posso sim, Claudinei. Bom dia. Bom dia a todos os nossos participantes e todas as nossas participantes. Eu quero também cumprimentar os nossos painelistas que vão participar hoje, trazendo alguns insights bastante importantes para o nosso trabalho, como consequência do nosso trabalho de interoperabilidade na saúde. E gostaria de cumprimentar também vocês que estão participando hoje conosco aqui. Mais uma live, mais uma troca de informação, mais uma troca de experiência, que de verdade nós vamos fazer de tudo aqui para que seja de valor para vocês, tá bom? Então, eu queria fazer aqui um breve comentário sobre a razão desse nosso evento, né? Eu gostaria de comentar para vocês que hoje, evidentemente, a saúde ela está em destaque, ela está em evidência, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, pelo evento óbvio da pandemia, né? E muito se fala de saúde digital, muito se fala de tecnologias digitais aplicadas à saúde nos últimos anos. E o que, de fato, acelerou a adoção de tecnologias digitais na saúde,
hoje é o evento da pandemia, isso é inquestionável, né? Então, quando alguém perguntar o que mudou em relação ao passado, mudou tudo. Né? Mudou tudo. O sentido de urgência mudou, a experiência do paciente mudou, a expectativa de atendimento mudou, a criticidade, a gravidade do atendimento hoje também mudou. Por conta disso, até antes da pandemia, a Indra, que é a empresa, a holding da Minsight, que é a empresa de serviços digitais do Grupo Indra, desenvolveu um estudo chamado Livro Branco da Interoperabilidade ou da Saúde. Basicamente, hoje nós vamos destacar alguns achados desse livro branco. Esse livro branco ele é a consequência de um estudo de 2 anos, no tema da saúde, tratando o tema da interoperabilidade. Ele é resultado de entrevistas com mais de 90 especialistas. Tem algumas informações bastante interessantes, bastante surpreendentes sobre o nível de desenvolvimento e o alcance e a profundidade da interoperabilidade na América Latina e também no Brasil, que certamente vai trazer algumas ideias boas para todos os nossos participantes aqui, e tratar o tema da interoperabilidade com a importância que tem. O sistema de saúde hoje ele é muito complexo, em todos os sentidos, seja da gestão de ativos, seja da experiência do paciente, seja da experiência do médico e do profissional de saúde, seja da experiência do gestor do hospital e do sistema de saúde em si. Como universalizar ainda mais o sistema de saúde, como garantir a telemedicina, que cada dia é evidentemente muito mais urgente de ser implementada no país, dadas as dimensões continentais do nosso país aqui, como levar, por exemplo, a tecnologia, para que a tecnologia permita a utilização de wearables, né, os vestíveis hoje para monitoramento de sinais vitais, para monitoramento da saúde do paciente. E finalmente a gente vai falar também de inteligência artificial, as implicações da inteligência artificial. E tudo isso, para que funcione, tem que estar baseado em uma interoperabilidade. Aqueles sistemas baseados em heterogeneidade, onde você tem, cada sistema é uma ilha, né? Cada coisa é uma coisa e nada fala com nada. Isso é um agravante muito sério para a eficiência do sistema de saúde. Então, a nossa proposta hoje é compartilhar com vocês o que nós achamos na América Latina, qual é o estágio, o nível de desenvolvimento da interoperabilidade na região e, evidentemente, trazer alguns insights que possam ajudar a tomar a decisão. Com isso, Claudinei, eu gostaria de passar de volta a palavra para você, novamente agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco a nossa visão e agradecer a todos os painelistas também pela discussão, que certamente vai ser muito boa hoje. Bom dia a todos e um bom evento. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Agora eu gostaria de convidar a Joana para compartilhar as conclusões de um extenso estudo que a Indra Minsight promoveu sobre a questão da interoperabilidade. Joana, por favor. Bom dia a todos, obrigada por me terem aqui. Vou-me esforçar por falar devagarinho, porque é quase que noutra língua. Portanto, este estudo foi muito importante para nós. A interoperabilidade é, de facto, como dizia o Eduardo, o key factor no sucesso de todos os sistemas de saúde. Cada vez mais nós procuramos, é essencial em saúde, em qualquer sistema de saúde, nós conhecermos o paciente como um todo, e não só o paciente de oncologia, o paciente de dermatologia, quem vai a ambulatório. Eu tenho que conhecer o paciente como um todo, para isso preciso perceber toda a sua dimensão. Eu, como paciente, também tenho que me conhecer como um todo, também tenho que saber que notas é que tenho que dar ao meu médico, ao meu enfermeiro, e portanto também é importante eu ter uma visão. Esse também é um ponto essencial deste relatório, é que o doente e os cuidadores do doente, quando o doente já não está em estado de ser ele próprio, também têm que ter acesso, e a interoperabilidade também é isso, é o cidadão ter acesso aos seus próprios dados. É o cidadão ter acesso aos seus próprios dados, é o médico ter acesso ao universo 360 do seu doente, de quem está a ver, porque muitos dos problemas que hoje vemos na saúde é porque eu só vejo uma dimensão do doente. Eu vou, por exemplo, ao dermatologista e ele só me vê uma parte, não me vê o todo, e isso pode trazer alguns problemas. E depois uma dimensão de gestão, que também é muito importante, e para a política nacional, e sobretudo, como dizia o Eduardo, nesta parte, neste momento de Covid, todos os países ao nível mundial perceberam a importância de ter dados regionais, locais,
mas que sejam globais, que eu possa perceber qual é que é a real dimensão e quais é que são os meus reais pacientes. Para isso eu preciso de conseguir aceder a dados, eu preciso de perceber quem é que está infectado. São X pessoas nesta região, que características é que têm, o que é que não têm. E posso dizer, pelo menos do exemplo mais nacional aqui de Portugal, que nem sempre tivemos os dados mais fiáveis a tempo e horas para podermos implementar as políticas e as ações que tinham que ser tomadas. E isso, como diz o Eduardo, é a grande oportunidade que a pandemia nos dá. É dizer que temos que ter informação mais em tempo real, mais sustentada e mais certa. Portanto, isto é uma das coisas que nos dizem aqui. Portanto, há estas três clientes da interoperabilidade e depois temos várias dimensões de interoperabilidade. Temos uma interoperabilidade organizacional. Tem que haver um modelo de negócio transversal para que nos entendamos. Tem que haver uma interoperabilidade técnica, ou seja, com softwares que comuniquem. Tem que haver, e estes são os grandes desafios da interoperabilidade semântica e interoperabilidade sintática. Ou seja, eu tenho que perceber, estamos sempre a falar da mesma coisa e vou-vos dar o exemplo outra vez de Portugal. Nós em Portugal tratamos o doente por doente, utente, paciente, e estes são só assim os 3 nomes principais, porque e cidadão de vez em quando. Portanto, e tudo isto se torna muito caótico na gestão, para perceber de que é que realmente estamos a falar. E se a figura central do sistema já tem vários nomes, então adivinhem o que é que acontece a diferentes tipos de patologias, a diferentes tipos eu julgo que vocês chamam prontuário, os medicamentos que se dão aos doentes. Portanto, tudo isto se torna caótico se não tiver tudo organizado. Por isso é que é muito importante termos um quadro regulatório universal, transversal, pelo menos dentro de cada Estado, de cada país, e depois também cumprirmos normas internacionais, e julgo que o Kiko depois vai falar sobre isso, cumprirmos as normas do HL7 e todas essas coisas que são transversais, que é para já agora falarmos todos sobre todos. Eu já não estou a pôr aqui a componente de que se calhar também internacionalmente devíamos todos chamar a mesma coisa, porque isso também nos facilitava a vida noutros campos, e por exemplo na pandemia, internacionalmente é importante nós também percebermos como é que estamos, porque não estamos não estamos a falar de uma coisa local, não é? Então, o nosso estudo baseou-se muito sobre a América Latina, onde tomámos por referência alguns projetos que a nível internacional são muito conhecidos. Eu diria que o mais conhecido de todos é o caso do NHS do Reino Unido, que é quem mais, como em muitas outras coisas, eles e a Austrália estão sempre muito à frente em tudo o que é integração. Começaram a fazer nos anos 90, perceberam que se não tivessem integrados não conseguiam comunicar. E nós achámos que era uma oportunidade estudar o caso, oportunidade também para nós, União Europeia, estudar como é que era na América Latina, porque começámos a ver que havia muitas práticas que estavam mais avançadas nesse território do que no nosso. E começámos por aí, por fazer um livro-banco de interoperabilidade, perceber como é que estavam os diferentes países. O Eduardo já vos explicou a metodologia, fomos a todos os países, analisámos muito em profundidade todos os programas que estavam a ser tomados. Há vários eixos aqui, como sempre, que são importantes. É a coordenação, tem que haver uma coordenação do que é que se está a fazer. E não é alguém que mande, mas alguém que coordene, alguém que saiba onde é que estão as peças todas do tabuleiro. Tem que haver também uma cooperação internacional, isto porque, sobretudo, eu julgo que seja o mesmo problema também na América Latina, tudo o que sejam regiões transfronteiriças, eu tenho que ter uma cooperação internacional e tenho que ter uma ação internacional para perceber, para conseguir criar sinergias, e depois tem que ter uma comunicação estratégica. Isto tem que ser um programa, tem que haver uma agenda digital. E nos vários países, e nós fomos ver, portanto, dos vários países, e das conclusões assim mais importantes, é que tem que haver uma agenda digital conhecida e seguida por todos, porque temos que estar todos no mesmo propósito, tem que haver um propósito comum. E que isso pode ter, e também outra questão, é que pode ter um forte impacto, a interoperabilidade a ser posta em prática, pode ter um forte impacto não só
na melhor prestação de cuidados de saúde, mas também no desenvolvimento económico-social, porque se eu tiver melhores cuidados de saúde, tenho por consequência tenho um desenvolvimento económico que está melhor. Em relação aos grandes desafios comuns na América Latina, eu julgo que esses não são surpresa, é o desafio demográfico, portanto, que há uma grande dispersão e uma grande não heterogeneidade dos vários territórios. Depois é desafios económicos, ou seja, o contexto económico-social faz com que seja difícil de às vezes implementar, é preciso dinheiro, é preciso investimento para conseguir pôr estas coisas em prática, e depois é parte da tecnologia, eu tenho que ter um investimento tecnológico em software, hardware, fibra, e, por exemplo, em muitos dos países, nós fizemos uma SWOT analysis para cada país. Na Argentina, na Bolívia e mesmo no Chile, um dos grandes desafios era a questão da fibra óptica e a questão da capacidade de comunicação de dados. Então, eu posso ter tudo interoperável, mas se os dados não passam, não há nada para interoperar, porque não há caminho para fazer, não é? Eu diria que há projetos muito interessantes. Na Argentina vimos o projeto de Rede Nacional de Saúde Digital, que no fundo integrou quase 2.200 estabelecimentos e que conseguiu uma série de consultas de telemedicina e conseguiu que houvesse umas receitas eletrónicas que começassem a ser comunicadas. Aqui o fator principal importante foi que foi criada uma direção-geral para poder coordenar esta parte, e daí a parte da comunicação, e também é importante a parte da questão da implementação das normas. Foi criado um investimento no normativo da interoperabilidade. Na Bolívia foi criado o projeto do médico digital, e é um sistema único para fazer todo que existe nos hospitais, e isso foi importante porque cria um sistema comum a todos. Nem sempre é possível fazê-lo. Mas aqui, por exemplo, um dos grandes problemas que é apontado é a questão da infraestrutura. A infraestrutura era muito antiga, muito velha, e isso faz com que, lá está, a parte de eu querer passar os dados já não é tão simples. No Chile, esse é um projeto mesmo feito pela Indra, o projeto do Hospital Digital e o projeto de interoperabilidade, e é um projeto muito importante porque vai fazer com que a rede hospitalar comunique os principais dados dos pacientes, e isso é uma coisa, um ponto positivo. Mas, por exemplo, foi um ponto negativo que nós vimos com a ameaça, foi que eles decidiram não adotar a norma HL7, e isso depois, quando se tornarem ligações internacionais, pode ser um fator crítico. Depois, em Bogotá, também é um projeto nosso da Indra, que é o Bogotá Saúde Digital. Bogotá é uma cidade com muita concentração de população, como vocês sabem, e aqui estamos a conseguir integrar tudo o que são centros de saúde, portanto as mais pequenas unidades que estão nos bairros, que estão localizadas, com também os hospitais distritais, para que quando eu vou várias vezes, por exemplo, vou ao meu centro de saúde, ao meu bairro, depois vou ao hospital distrital e conseguem perceber que eu ontem estive no outro lado e conseguem perceber o que é que me foi receitado. Esse é o maior ganho aqui. E esse projeto que está a ser implementado na Colômbia. No México existe um projeto de troca de informação básicas de saúde nacional, e isso é uma grande oportunidade porque pode permitir que haja uma uniformização de informação transversal. Há aqui um problema, porque houve problemas aqui regulatórios e também de segurança de informação. Isso em saúde está sempre por inerente a questão da segurança de informação e da confidencialidade. Temos que sempre conseguir assegurar isso, porque na verdade são dados pessoais e dos dados mais confidenciais que temos. Por fim, vimos o projeto também da Rede Nacional de Telesaúde no Peru. Eu julgo que este também, como dizia o Eduardo, é uma grande oportunidade da pandemia. A telesaúde, tudo o que seja a monitorização de doentes crónicos que estão remotos,
tudo isto nos vai permitir prestar melhores cuidados de saúde, as pessoas não terem que fazer, julgo que seja igual no Brasil. Em Portugal, por exemplo, um senhor que está no interior e tem uma doença crónica pode ter que fazer quase 200 quilómetros só para ir a uma consulta para verem os níveis de hipoglicemia, as questões do coração. Quer dizer, isso é muito desconfortável e além disso, às vezes a viagem é quase mais uma ameaça do que em bom. Portanto, esta parte de todos estes mecanismos da monitorização remota são muito, muito importantes e este é um projeto que foi implementado no Peru. Por último, no Uruguai vimos um projeto do ecossistema digital de saúde e que também é importante porque permitiu a receita digital, um prontuário único, universal e também uma história oncológica única. Esta parte da oncologia, agora um bocadinho esquecida infelizmente na parte da pandemia, é muito importante porque a doença oncológica, se eu conseguir ter um histórico comum a todos, consigo muito mais fazer, não só tratar aquele doente e consigo ter uma visão melhor daquele doente, mas também, por exemplo, a nível nacional, consigo retirar dados muito mais interessantes e fazer políticas de combate ao cancro, que é uma das grandes ameaças. Por fim, eu não queria muito falar sobre o caso do Brasil, porque eu tenho até um bocadinho, não sei tanto como vocês, não é? Mas nós no Brasil vimos o projeto da Rede Nacional de Dados de Saúde, e é super importante, porque uma das maiores conclusões que nós tiramos sobre a componente do futuro da interoperabilidade é a troca de dados. E os dados aqui são muito importantes. Os dados em saúde são fulcrais. Se eu conseguir perceber, há muitos desenvolvimentos hoje em dia que me permitem perceber que se eu tiver uma determinada análise agora e uma daqui a um mês, com o histórico de análises que eu tenho e que pessoas como eu, com as minhas características têm, consigo antever que posso estar a desenvolver uma coisa que mais tarde me dará qualquer coisa. Tudo isto é um bocadinho Big Brother e é um bocadinho futurologia, mas pode ser que um dia seja verdade e por isso os dados são aqui muito, muito importantes e os dados são muito importantes quando falamos em definição de políticas públicas e como na fase como agora estamos. E depois temos a questão do futuro de interoperabilidade do modelo tecnológico, em que temos que ter sempre 3 camadas, a camada da estrutura, a camada do acesso e a camada da análise. A camada de dados tem que estar muito bem organizada, como falámos há pouco. A camada de acesso tem que haver um acesso para o profissional que tem que ser distinto do cidadão, porque queremos ver coisas diferentes, porque eu não quero perceber nada das minhas entranhas, quero é saber o que é que eu tenho que fazer. E a camada de estrutura e de Big Data e da IoT. É muito importante esta camada, porque é tal que nos vai permitir ter inteligência sobre os dados, criar modelos preventivos e preditivos em relação a mim própria, doente, paciente, cidadã, etc., mas também em relação a eu como comunidade. E não me alargo mais os 10 minutos que prometi fazer. Claudinei, pode passar. Perfeito. Quero agradecer a Joana e também avisar que no stand virtual aqui da plataforma, vocês têm o estudo para fazer o download. Então, eu recomendo vocês a baixarem esse estudo, que é um estudo aí bastante extenso, que vai agregar bastante informações aí ao tema. Então, agora, para falar sobre aqui a visão do Brasil, eu gostaria de convidar a Juliana Dinader para falar sobre o assunto. Por favor, Juliana. Bom dia a todos. Claudinei, só para confirmar, todo mundo está me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, só um instantinho. Acho que foi. Se alguém puder confirmar para mim, por favor. Perfeito, Ju. Ok. Bom, pessoal, bom dia novamente. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês do case do Brasil, uma responsabilidade muito grande, mas também uma felicidade por a gente ter, né, esse case, essa plataforma de interoperabilidade que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, efetiva, né, em produção e execução no Brasil.
E com certeza a Covid, a pandemia, ela trouxe essa evolução, essa transformação para que todo esse processo de interoperabilidade acontecesse, tá? Então, quando a gente fala de interoperabilidade, deixa eu passar, não estou conseguindo passar o meu slide, deixa eu ver. Desculpa. Pronto. Quando a gente fala de interoperabilidade, né, seguindo todas as linhas de ações que o Brasil enquanto Ministério da Saúde, enquanto governo federal já trabalhou, tá? A gente não pode se afastar, ficar longe das estratégias da políticas, tá? Então, nós trabalhamos recentemente com uma revisão da estratégia de saúde digital para o Brasil. Nós tivemos a primeira estratégia publicada em 2017, e dando sequência a esse trabalho, nós recentemente publicamos a nova estratégia de saúde para o Brasil, 2020-2028. Ela tem uma vigência aí a longo prazo, justamente para a gente garantir trabalhar com essa governança e a efetivação da interoperabilidade. E essa estratégia, ela traz como core, como o principal contexto, né, a própria Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a rede de interoperabilidade do país. Tá? Então, essa estratégia, ela traz uma visão inspiradora capaz de nortear e alinhar as iniciativas nacionais e gerar acúmulos de bens, conhecimento e experiências para que levem à transformação. Basicamente, todos os pilares, todas as iniciativas que buscam fazer interoperabilidade, tá, elas precisam conhecer esse documento para seguir as linhas e as prioridades de ações. Bom, os projetos estruturantes dessa estratégia de saúde digital, ele traz uma complementação para a interoperabilidade, tá? A gente não consegue falar de interoperabilidade de plataforma se a gente não tiver uma governança sólida, se a gente não tiver um projeto estruturante que vai levar à informatização, e se a gente não tiver um mínimo que é a conectividade. Ou seja, a nossa estratégia de saúde digital para a RNDS, a gente busca trazer esses pilares estruturantes, seguindo legislações internacionais, e também a gente traz como core, tá, como pilar estruturante a governança técnica. A gente não consegue falar de interoperabilidade se a gente não tratar de modelos de informação, das informações, dessa gestão técnica e semântica e de terminologias, tá? Eu trago para vocês essa portaria de 2020, que ela institui não só a RNDS como o programa Conect SUS como um todo, e ela traz também, ela dispõe sobre a adoção de padrões de interoperabilidade para o Brasil, e o Brasil utilizou o HL7 FHIR, tá, como padrão de interoperabilidade. Bom, então, o que vem, né? O que é a RNDS? O que ela vai propiciar? Ela é a plataforma que vai conectar todos os atores, desde laboratórios, farmácias, gestores, saúde populacional, profissional de saúde, gestão de operadora, gestão de unidade de saúde. E aqui eu trago também para vocês um pilar importante, que é o ecossistema de inovação, no sentido de que, para a gente conseguir implementar uma estratégia como essa, nós precisamos trazer esses atores estruturantes para a gente conseguir, de fato, ter essa interoperabilidade de nível nacional, tá? Então, essa estratégia, ela traz não somente o cidadão, o paciente como centro, mas traz também uma ação de inovação para a gente trazer esses atores para conseguir fazer essa implementação, tá? Então, o case, vindo, né, agora com a pandemia, a gente tinha uma estratégia de estar levando a RNDS, de implantar a RNDS no estado de Alagoas, tá? Veio a pandemia, nós tracionamos a RNDS para disponibilizar para todos os estados, e essa imagem, ela reflete bastante como estamos hoje, tá? Qual que é a nossa implementação. Nós temos hoje a integração que nós iniciamos com os laboratórios privados, tá? Então, hoje a gente tem aproximadamente 17
13 milhões de exames de Covid realizados pelos laboratórios públicos, privados e também os LACENs, tá? A gente tem as informações dos laboratórios públicos. Basicamente, a gente tem, em média, 318 estabelecimentos conectados da RNDS. Nós temos também a integração com milhões de doses de vacina contra a Covid, que já está na RNDS, através da integração com o Sistema Nacional de Registros de Imunização, que é o CIPNI, e também os sistemas próprios, tá, dos estados, já estão integrados à RNDS. Nós conseguimos disponibilizar essas informações para Estado, município e controle social como um todo, através do Localiza SUS, Open Data SUS e o sistema de notificação compulsória para a Covid, que é o eSUS Notifica. E todas essas informações, elas já estão disponíveis para o cidadão, né, para o nosso paciente, o cidadão, através do ConectSUS através do ConectSUS Cidadão e também através do ConectSUS Profissional. Esse é um sistema que eu vou falar um pouquinho, a gente não fez o lançamento ainda, tá? Temos uma previsão de fazer o lançamento, mas o foco dele é para o profissional de saúde, para a gente conseguir, através da interoperabilidade, dar continuidade ao cuidado do cidadão. Tá, olhando para o ConectSUS Cidadão, eu trago aqui para vocês uma tela, convido a todos para baixar o aplicativo, tá? Ele não tem somente as informações de Covid, mas ele tem outras funcionalidades, como farmácia popular, agendamentos de consultas da atenção primária, medicamentos, informações de doação de sangue, informações de transplantes, e agora dando destaque para exames da Covid e também para as vacinas da Covid, tá? E futuramente nós vamos ter funcionalidades de internações, considerando aí esse lançamento que eu falei para vocês, o ConectSUS Profissional. Aqui está uma imagem da carteira de vacinação digital. Então, como eu falei para vocês, nós iniciamos com as informações da Covid, tá? Então, finalmente, nós temos uma carteira de vacinação já disponível para o cidadão. As vacinas identificadas, elas serão... nós estamos fazendo, né, agora uma integração com a base do CIPNI, de tal fato que as vacinas identificadas vão estar disponíveis no ConectSUS Cidadão também, tá? Por hora, hoje nós temos somente as vacinas da Covid. Nós temos também o Certificado Nacional de Vacinação, já trazendo um spoiler para vocês, essa imagem do certificado, ela é nova, tá? E vai entrar em produção... disponível, acredito, na próxima semana, vocês já vão ter essa visualização, tá? Mas o certificado já está lá, na versão de PDF, como vocês podem ver aqui, tá? Então, tem um validador, e lembrando que esse certificado, ele é válido somente em território nacional. E o ConectSUS Profissional, tá? O ConectSUS Profissional, ele vai ter todas as informações do cidadão que tem hoje que tem do cidadão, né, que tem no ConectSUS Cidadão, mas o uso dele é para o profissional de saúde. Então, esse lançamento que nós vamos fazer, a previsão é até julho, tá? Desse sistema, ConectSUS, ele está integrado ao sistema da atenção primária, que é o eSUS AB ou eSUS APS, tá? Então, o Ministério da Saúde tem um prontuário eletrônico para atenção primária, e esse prontuário já vai estar integrado ao ConectSUS Profissional. Então, através desse prontuário, será possível acessar as informações da RNDS e ter a interoperabilidade acontecendo, e a gente ter o acesso, de fato, às informações do cidadão, tanto no nível do próprio cidadão, né, como também na atenção primária, e em seguida a gente tem aí os próximos passos, levando para a atenção hospitalar também, tá, e todos os níveis de atenção. Bom, eu trago para vocês o acompanhamento, que eu acho importante a gente estar divulgando e vocês conhecerem todas as ações de interoperabilidade do Brasil. A gente tem aí relatórios de monitoramento e avaliação disponíveis no site saudedigital.saude.gov.br. A gente tem alguns relatórios semestrais e boletins mensais do programa ConectSUS como um todo. Bom, ConectSUS em números, tá? Então, nós temos aí integração com os laboratórios,
públicos e privados, a gente tem, então, aproximadamente 13 milhões, 34 milhões já de vacinas de Covid na RNDS. Em relação ao projeto Conectividade, a gente tem aí uma meta de levar a conectividade até 100% das UBSs, Unidade Básica de Saúde, até agosto de 2021. Esse é um projeto que já está em andamento há mais de um ano, e, novamente, reforço que sem essas pilares, sem esses projetos paralelos e complementares, a gente não consegue fazer uma conectividade efetiva. E, em relação à informatização, esse projeto ele iniciou em 2019, nós tivemos aí um aumento de 67% das equipes de saúde da família informatizadas. Nós vamos continuar com esse projeto até o final do programa Conect SUS, que tem aproximadamente aí mais 2 anos. O próximo passo é fazer o lançamento do Conect SUS profissional. A gente tem uma ação que é implantar o prontuário eletrônico da atenção primária, tá? Que é o ESUS APS, mas no contexto ambulatorial, que também vai estar como projeto estruturante para fazer parte da interoperabilidade, considerando que o ESUS ele já está integrado com a RNDS, então nós vamos ter desde a atenção primária até o contexto ambulatorial integrado através do ESUS, e ampliar o engajamento do uso da plataforma Conect SUS como um todo, tanto para o cidadão como para o profissional. Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês do cenário, né, do Brasil, e a gente sempre finaliza com essa imagem que eu acho que é muito importante, pensando nos desafios da interoperabilidade, né? O Brasil discute aí há muito tempo, tivemos algumas portarias de 2011, por exemplo, que é a famosa 273 de interoperabilidade, mas, de fato, a gente conseguiu mostrar acontecendo recentemente com a RNDS, tá? E nós iniciamos com informações da Covid, mas a ideia é sempre ter o cidadão, as necessidades de saúde como prioridade. Então, a partir do momento que a gente tem toda essa plataforma estruturada, tá? A gente, com certeza, nós vamos conseguir trafegar, transitar outras informações que são importantes, não só da vigilância, como foi no caso da Covid, mas para toda a continuidade de cuidado, para todo o atendimento do cidadão, do paciente. É isso. Obrigado, Juliana. Agora eu gostaria de convidar o Kiataki para falar sobre como é que a SBIS vê a questão da interoperabilidade no Brasil. Por favor, Kia. Joia. Compartilhar a tela aqui, pessoal. Colocar na apresentação. Tanta janela. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, Claudinei. Acho também que essa pesquisa, ela é mais um instrumento muito importante, acho que carece no país de termos, né, indicadores, de termos dados. Então, é sempre muito importante que a gente tenha mais informações e discuta esta questão tão importante que é a questão da interoperabilidade, né? Então, o Claudinei já me apresentou, né? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A gente está com o Eduardo na sala também, depois a gente traz ele para a nossa discussão. Ele é vice-presidente da SBIS e também é coordenador da Câmara de Tecnologia de Informática em Saúde do CREMERGE, lá no Rio de Janeiro. Só para dar um slide sobre a SBIS, né, uma entidade sem fins lucrativos, ela completa esse ano 35 anos, né? Tivemos aí a Juliana já participando da nossa diretoria, né, na diretoria de educação, foi muito bom, agregou bastante. Ela, inclusive, como professora lá da Universidade Federal de Goiânia, né? A SBIS é a representante brasileira junto à IMEA, né, International Medical Informatics Association, que seria aquela entidade que reúne todas as sociedades de informática em saúde no mundo inteiro,
né? E isso nos dá essa conexão global também das nossas iniciativas. É uma sociedade científica, né, que tem aí como base principal o desenvolvimento da saúde digital no Brasil. E aí, tanto em nível de governo, como em nível da iniciativa privada, né, a ideia é que a gente tenha aí acreditamos muito que a tecnologia pode ajudar a assistência, né, a sustentabilidade do setor, a gente já falou muito sobre isso aí nesses anos passados, né, mudança das formas de remuneração, essas coisas a gente só consegue se a gente tiver realmente a saúde digital implantada, né? E aí a SBIS acaba sendo o maior fórum de discussão de tecnologia da informação em saúde aqui na América Latina, né? Organizamos aí diversos eventos, né? O QBIS, que é o Congresso com Submissão de Trabalhos. Já hospedamos aqui em 2015 o Medinfo, que é o Congresso Internacional da IMEA. Temos um journal para os artigos científicos de Health Informatics. Temos aí um processo também de certificação profissional. Mensalmente, aí temos os nossos webinários, que a gente já faz isso há mais de 10 anos. Juliana já participou muito da organização desses webinários. E um dos programas da SBIS de grande importância é o programa de certificação de software em saúde, né? Eu trago ele com um destaque especial aqui, porque ele tem um papel importante na questão da interoperabilidade, né? Ele é um processo que começou em 2002, em um convênio com o Conselho Federal de Medicina, né? E ele é um processo de auditoria, né, em que os fornecedores, os desenvolvedores submetem seus sistemas para uma auditoria que hoje está lá com quase 200 requisitos de segurança e 300 requisitos de funcionalidade, né? E nessa base de requisitos é que a gente faz uma série de exigências, baseadas sempre nas normas internacionais, né? Muito na ISO, na ABNT, e aí o HL7 faz parte da ISO também, as terminologias de LOINC, SNOMED, os padrões e perfis de interoperabilidade do IHE, né? Que se vocês virem o livro branco, eles estão ali, de alguma forma, também contemplados e mencionados, né? Juliana já falou do FHIR, né, que está aqui dentro do HL7. Então, com esse processo, o que a gente consegue, né? Então, os principais sistemas de prontuário eletrônico do Brasil são certificados e mantêm essa certificação. Então, por meio deste processo, desse programa, nós conseguimos trazer, do ponto de vista de conteúdo de informações e do ponto de vista técnico, aquelas facilidades que a gente precisa ter dentro desses sistemas para que eles consigam se comunicar, né? Uma categoria nova que nós lançamos aí no final do ano passado foi a categoria de telemedicina, né, aí voltado para teleconsulta, interconsulta e teletriagem. Ainda precisamos expandir para essas outras modalidades de telesaúde, né, mas que também já tem aí uma importância muito grande com a interoperabilidade, né, porque aí quando a consulta ainda é remota, ela traz ainda requisitos mais importantes ainda, por exemplo, de gerar uma prescrição, né? Aí, nessa questão também dos requisitos, que a gente caminha em trazer para o sistema aquelas demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí, na questão de privacidade, de transparência de dados, lembrando que um ponto indicado na lei, que é mandatório, é que os titulares, e no nosso caso na saúde, né, os pacientes, tenham acesso às suas informações, né? Então, o sistema ele tem que ter a capacidade de exportar esses registros. E, como diz a lei, de forma segura e idônea, né, e que possa ser utilizado com outro provedor de serviço. Então, obviamente, a LGPD já traz essa demanda pelo reuso dessa informação e pela interoperabilidade, se a gente for ver, né? Hoje a gente trabalha muito com a exportação, aqueles sistemas que possuem até exportação de documentos PDF, né? Puxa, será que o documento PDF ele é adequado, né, para ser
reutilizado para a continuidade do cuidado, né, que a gente tanto almeja aqui no Brasil, e como a Juliana já falou, né, tanto da saúde, da assistência primária até a especializada. Algumas ações que a gente conduz dentro da SBIS, elas trazem essa noção de como essas atividades que a gente faz se inserem dentro de uma estratégia nacional, né? Então, nós estamos aí acompanhando a estratégia de saúde digital, que a Juliana falou, né? É um documento essencial, de leitura essencial para quem está na nossa área de saúde digital. Está disponível lá no site do DataSUS, do Ministério da Saúde. Então, é um documento muito robusto. E ele traz, justamente, foi muito embasado nas diretivas de implantação de programas de saúde digital da Organização Mundial de Saúde, em que contempla ali todos os ingredientes necessários para que um programa de saúde digital nacional tenha sucesso. E, obviamente, essa questão da interoperabilidade da governança são aspectos muito importantes dentro desta estratégia de saúde digital. Colaboramos aí também a SBIS com o Conect SUS, estamos aí em vias de finalizar um acordo de cooperação técnica, justamente para que a SBIS consiga incorporar naquele programa de certificação de software todas as especificações que forem definidas pelo Ministério da Saúde, né? E aí a gente auxilia para que este programa tenha alcance também nos desenvolvedores de sistemas privados e nas instituições de saúde também privadas, né? Fazendo com que a gente tenha aí essa saúde efetivamente conectada, tanto público quanto privada. A gente sabe que o nosso paciente, ele também transita nesses dois mundos, né? No mundo da saúde pública, no mundo da saúde suplementar e da saúde completamente privada. Outras ações também que são importantes nessas questões da interoperabilidade é a nossa participação junto com o Conselho Federal de Medicina e alguns conselhos regionais, em toda essa regulamentação, na discussão dessa regulamentação que vai permitir a interoperabilidade, né? Estamos aí também na Associação Médica Brasileira, né, retomando um comitê de saúde digital, e dentro desse comitê, um dos aspectos é justamente a questão da interoperabilidade. Trabalhamos aí o ano retrasado e o ano passado intensamente no Conselho Federal de Farmácia, na Câmara Técnica Interdisciplinar de Farmácia Digital, e que com este trabalho ele resultou na viabilidade da prescrição eletrônica no momento da pandemia, né? Que foi ali um trabalho que a gente já começou antes da pandemia, incluindo aí a Anvisa também, diversos outros conselhos profissionais, como o Conselho de Odontologia também, né? E que viabilizou, então, em março do ano passado, em abril do ano passado, termos aí uma disponibilização de um portal para validação de prescrições eletrônicas, um portal de governo para validar as assinaturas digitais, né, e como essas prescrições são geradas, né, e toda uma definição desse padrão para prescrição eletrônica, que até então foi baseado num PDF, porque era o que a gente conseguiria viabilizar, e agora a gente tem uma proposição de evoluir esse documento aí como um documento realmente que possa ser utilizado entre sistemas, né? Não só ali num sistema muito manual, como seria o PDF. E aqui está a participação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, né, para a plataforma de documentos de saúde, que foi principalmente a prescrição eletrônica, né? E temos aí uma participação junto toda a parte regulatória da LGPD, lembrando que nós trouxemos esse assunto já há bastante tempo aqui no cenário nacional, países, né, como foi citado, né, da Austrália, do Reino Unido, próprios Estados Unidos, já tinham agências há muitos anos atrás,
agências de privacidade da informação em saúde. Então, foi, né, dada a nossa sensibilidade, né, os dados, a criticidade dos dados em saúde, muitos países, já há muitos anos atrás, antes mesmo da GDPR, né, lá na Europa, já tinham agências específicas da gestão da privacidade em saúde, né? E a gente trouxe essa questão para o Brasil, trazendo essa importância de termos um marco legal de privacidade. Temos aí uma participação dentro do Comitê de Padronização do TIS, desde 2008, e essa foi uma experiência muito interessante já de interoperabilidade, talvez a mais antiga que a gente tenha na área de saúde, onde há a troca de informações dos prestadores com as operadoras e com a agência, a ANS, mas informações com propósito de faturamento. Então, é uma interoperabilidade, é em saúde, mas com foco ainda restrito no faturamento, e que hoje se discute como agregar dados clínicos dentro desse processo. Como a Juliana falou, a RNDS, na verdade, ela vai abarcar essa questão, né? Os dados aí que são trafegados dentro do TIS, né, do padrão TIS, já estão indo também para a RNDS, já tem todo um plano para fazer a agregação dessas informações. E aí, junto com a Anvisa, né, algumas questões que estão acontecendo, tem duas consultas públicas importantíssimas agora, uma sobre a prescrição eletrônica e a outra sobre Software as Medical Device, né? Mas na questão da interoperabilidade, muito importante a questão da prescrição eletrônica, que tem um padrão, né, de prescrição, que tem um padrão na dispensação pelas farmácias, e que isso seja abrangente tanto no setor público quanto no setor privado. Lembrando que também as instituições públicas, né, têm farmácias internas, têm os seus programas, né, de medicamentos de alto custo, de medicamentos populares, do farmácia popular. Então, é importante, né, que isso esteja bastante unificado, né? Veja aí, prescrições que são emitidas por médicos na saúde suplementar ou médicos particulares, sendo dispensados em farmácias particulares dentro do programa de governo da farmácia popular. Então, veja a importância disso tudo estar conectado. Vamos ver, tem aqui os slides duplicados, né? E também um acompanhamento que a gente faz aí também no Congresso Nacional, né? E estamos discutindo aí a lei da telemedicina, que está aí tramitando, né? Várias questões relativas à assinatura digital, à prescrição eletrônica, né? E que a gente também dá esse suporte para os nossos legisladores, para que a lei saia num formato adequado, também do ponto de vista da tecnologia, né, da razoabilidade tecnológica. Só para a gente lembrar, vou trazer aqui para encerrar uma pequena apresentação para a gente lembrar que quando a gente fala, né, na questão da interoperabilidade, né, o que a gente tem que lembrar, né? Que primeiro a gente tem a questão do modelo de informação, quando a gente está falando na prática, interoperabilidade na prática, né? Vamos trocar informações. Então, quais são essas informações que nós vamos trocar? Então, nós precisamos padronizar aí esses campos, esses atributos e os códigos, né? Como que muitas vezes vai estar codificado para que ambos sistemas consigam processar aquelas informações. Falando em código, por exemplo, a gente pode dizer do Código Internacional de Doenças, né? Do CID, que é bastante utilizado aqui no país. E a própria saúde suplementar já tem lá a TUS, por exemplo, que é a Tabela Unificada da Saúde Suplementar, e o Ministério da Saúde tem uma série de códigos para procedimentos, para medicamentos, né? Muitos com viés de faturamento e outros com viés assistencial ou de logística, né? Muitas vezes, principalmente essa questão de medicamento, para todo o controle logístico e de estoque, né? Coloquei aqui um dos padrões que já foi muito discutido e é discutido internacionalmente, o OpenAir, por exemplo, que é uma estrutura de dados, né,
para representar, por exemplo, alguns aspectos clínicos, né? Como, vamos aqui representar medida de pressão arterial, né? Então, tem uma série já internacionalmente, uma série de discussão de como que seria a melhor prática de fazer isso, como um sistema computacional registraria essas informações, né? Então, se eu estou medindo a pressão, se a pessoa está de pé, se está sentada, quais são as unidades de medida que a gente está utilizando. Então, é um padrão muito interessante que traz aí também esses aspectos do conteúdo da informação clínica. Depois que a gente definiu essa questão de quais informações que a gente vai trocar, interagir na interoperabilidade, a gente tem que cair para o modelo computacional, né? Como que tecnologicamente nós vamos conversar, né? E aí a gente vai falar de padrões como FHIR, que a Juliana mencionou, e aí JSON, XML, né? Aí também a gente tem um padrão de comunicação, temos um padrão de conteúdo, seja um XML, um JSON, como isso está tecnologicamente materializado, e as questões de terminologia, que eu citei aqui algumas só, SNOMED, LOINC, né? Que elas dão o suporte para o modelo computacional. Muitas vezes, quando a gente está ali na nossa interface já de usuário, digitando o nome de um medicamento, e aquele nome se autocompleta, por exemplo, né, ele está buscando em bases de terminologia aquelas informações. Bom, depois a gente tem a conexão de todo esse mundo de padrões com os fornecedores, para que os sistemas implementem, né? E aí uma discussão, né, o papel importante também do processo de certificação de software, como vocês viram, e o engajamento dos usuários, né, de todos esses atores, governo, prestadores de saúde, as operadoras e planos de saúde, empresas, né, a gente vê aí também muitas empresas com programas de saúde dos seus trabalhadores, formando esse ecossistema de governança que a gente precisa ter para que efetivamente a gente consiga fazer a informação fluir, né? Ela vai ter que influir, então, do médico para o laboratório, para o hospital, para o plano de saúde, para o fornecedor de um equipamento de OPME, por exemplo, até para uma academia de ginástica, por que não, né? Então, eu queria dar essa visão macroscópica e do papel aí também, então, da sociedade em conectar todos esses atores. Então, essa aí é a apresentação, gente. Obrigado, Kia. Agora eu queria convidar a Gihan para falar sobre o ponto de vista dos hospitais privados, né? Ela, como uma CIO que representa a ABCIS, queria saber como é que você está vendo a questão da cooperação entre os hospitais para justamente o compartilhamento de informações do prontuário dos pacientes, né? Haja visto que existem algumas críticas em relação à não cooperação entre hospitais, porque consideram que isso é um acervo de negócios, né? E também com a entrada da telemedicina, novos atores surgiram compartilhando prontuários. Então, queria saber como é que você está vendo isso no âmbito das entidades privadas. Legal, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer, Claudinei, pelo convite. Prazer estar com você, com o Kia, amigo, Juliana e Joana. Como disse, sou presidente da ABCIS, né? Trabalhei praticamente na área de saúde há 23 anos. Eu tenho 3 chapéus, né? Como associação, como CIO e como fornecedor e produtor X, né? Então, eu vou dar a minha visão nos 3 lados que eu senti na pele, né? Tudo que vocês falaram agora mostra que a gente tem uma teoria bem formada, temos o caminho alinhado, né, para fazer interoperabilidade, mas por que não temos interoperabilidade no Brasil como todo, né? E eu vou falar um pouco sobre, assim, a visão que a associação de saúde em si, eles têm que dar um exemplo de interoperabilidade como todo, né? E parar de usar papéis, usar a estrutura digital como todo, né, em relação a isso. Eu passei pela certificação da Anvisa, da Vigilância Sanitária, da SBIS, como todo, e um simples certificado digital no site, ainda não temos na Associação de Saúde. Então, acho que esse aqui é um caminho para a gente conseguir dar um exemplo para a sociedade como toda, né? O primeiro impacto, eu vejo a interoperabilidade não é técnica, são as pessoas, né? Que, como é que a Joana comentou no início da fala dela,
A interoperabilidade tem que ter relacionamento, as pessoas têm que estar cientes que tem que ter uma interoperabilidade, comunicação entre as partes para você conseguir fazer as coisas andarem. Envolve a área de tecnologia do hospital, e o suporte à tecnologia vem da área executiva, né? Envolve fornecedor de um lado e outro do outro lado, né? Agora, assim, eu digo, para você fazer interoperabilidade, você tem que ter conhecimento técnico para fazer isso. E quem que fará essa integração, né? Quem que vai pagar esse custo? Porque você tem que, não apenas você ter uma chave, né, igual os SaaS de outras áreas que marketing comercial, você tem um SaaS para você buscar uns campos e você fazer um API de integração. Envolve mais dados sensíveis, envolve estrutura diferente dos dois lados. E tem a gente fala do HL7 no Brasil, a associação está 1 ano e pouco, então ainda ela está fazendo um trabalho muito bom para palestra, educação, mas ainda tem poucas pessoas que conhecem esses formatos técnicos que fazem interoperabilidade. E a tecnologia do hospital, ela não é uma área tecnicamente conhece a parte de tecnologia, ela não são programadores, não são cientistas da computação, são executivos e são analistas. Então, eles têm que acompanhar o processo. E a gente precisa de pessoas que conhecem mais a parte de tecnologia em si, programação, para você conseguir isso. E os fornecedores em si estão se adaptando a isso. Então, assim, haverá um custo aí que tem que ser bancado esse custo, né? Não deixar esse custo apenas para o hospital assumir, né, esse custo, e aí vem essa parte da direção executiva, de às vezes ela barrar esse custo, porque a gente sabe que os hospitais, eles, cada ano, têm que trabalhar mais por menos, e como não tem uma visão estratégica em relação ao benefício de redução de custo com a interoperabilidade, eles acabam vendo isso como custo, mas, na minha opinião, esse é um investimento que tem que ser feito. Então, essa é a diferença de opinião em relação a isso, né? Então, a gente falou sobre pessoas, técnicas e custo, e a parte de infraestrutura, né, que você consegue fazer interoperabilidade. Nascendo bastante sistemas SaaS em saúde, como o Claudinei falou sobre a telemedicina em si, que começou ano passado. Sistemas SaaS em si são sistemas todas na nuvem, né, ao cloud. Segundo o Gartner, até 2025, 80% das instituições de saúde vai para a nuvem. Então, tem essa parte também, você fazer uma infra que você consegue fazer integração entre sistemas locais, né, on-prime, sistemas na nuvem, em relação a isso. E para você ter essa interoperabilidade, tem que ter a segurança, né, para você conseguir navegar informações do paciente de um lado para o outro de uma forma segura, né. E aí, com esses ataques de hack que está acontecendo na área de saúde, a gente já vê isso diretamente na mídia, tem coisa que aparece, outras coisas que não aparecem. O dado de saúde, ele vale muito mais do que dado bancário na Deep Web, então tem esse medo ainda de preparação, de você ter um sistema segura para você fazer a conexão entre os dados, né, entre sistemas em relação a isso. E aí, então, nessa parte de segurança, a gente vem também com outro assim, item muito importante, que seria o LGPD, né, que o LGPD você falar assim, mas eu tenho que transmitir os dados, ter vazamento, quem que é responsável, quem não é responsável, e a gente sabe que a LGPD, ele começou ano passado a entrar em vigor, mas ainda tem muito poucas pessoas estão conseguindo se adequar ao LGPD, né, pela minha experiência com a associação, pela ABSIS, era para 2020, todo mundo está se adequando ao LGPD, veio a pandemia, hospitais começaram a perder recursos financeiros, foco virou em termos de custos, esqueceram a parte da LGPD, então, assim, e aí vem, assim, uma bola atrás da outra, vai atropelando os processos que você planeja no hospital para você fazer isso, mas isso é um dor, assim, bom, porque sabe que o mercado está se movimentando para uma coisa melhor em relação a isso. Então, tem muitas preocupações que tá em caminho, que ela não está impedindo, mas ela está deixando o processo a ser um pouco mais devagar. Na minha opinião, o maior caso de interoperabilidade no mundo foi o protocolo DICOM, quando os fornecedores de equipamentos do mundo percebeu que tem que ter um protocolo de image exchange, você fazer a parte de as imagens, conseguir ir do equipamento para o prontuário eletrônico, para o PACS, com o mesmo protocolo, né? E aí, na época, tinha muitos equipamentos, cada um tem seu protocolo,
E aí os fornecedores em si perceberam que eles estão não se beneficiando, prejudicando por não ter um protocolo. Juntaram entre eles, fizeram um protocolo da comunicação, foi o maior caso de interoperabilidade no mundo. O que a gente precisa fazer, que acho que o mesmo, assim, os fornecedores de tecnologia em si no Brasil como um todo, esquecer essa parte de concorrência, fica open-minded para vocês conseguirem fazer com que ter uma iniciativa dos fornecedores também, do governo, para conseguir fazer isso com uma forma obrigatória a seguir essa parte de padrão de ligação. E aí a gente falou sobre um outro item também muito importante, que a gente esqueceu de falar, a parte de digitalização, né? Qual porcentagem de prontuário eletrônico que a gente tem no Brasil nos hospitais, né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não fala. Estados Unidos, assim, de 10 anos para cá, 95% de crescimento. Então, praticamente 89% a 90% dos hospitais têm prontuário eletrônico. No Brasil, estima é 25%. Então, assim, esse também é um caminho que tem que ser seguido. Eu vejo que a DataSUS está fazendo um trabalho muito bom, fantástico aí, com a presença do Jackson Barro, que acho que no ano e pouco a gente vê uma evolução, assim, exponencial em relação à entrega de serviço como um todo, que seria o maior caso público que a gente vai ter aqui no Brasil, se Deus quiser, assim, com esse trabalho sendo feito. Então, essa parte de digitalização, de certificação como um todo, também aumentou muito, cresceu na pandemia como um todo, mas você digitalizar um hospital, você precisa ter interoperabilidade dos setores como todo, né? A gente sabe que em REM7 no Brasil, acho que tem 6, 7 hospitais, não sei o número de cor, se alguém pode me corrigir, por favor, e são completamente 100% digital em relação a isso. Mas imagina, a gente não estamos falando de 5% dos hospitais do Brasil que atendem classe A, falando de 95% que ainda tem que fazer um trabalho muito mais para frente em relação a isso, né? E aí vem a parte de startups de saúde que estão entrando forte nesse mercado. A gente viu que o mercado de saúde, em termos de startup, recebeu um maior investimento no ano passado. Isso mostra que tem uma mudança de mindset no mercado como todo, né? E aí vem a parte da internet do Brasil também, que a gente sabe que a infraestrutura ela está melhorando cada ano, mas ainda tem um pouco assim de lugares que impossibilita essa parte de conectividade. E aí com a chegada do 5G, né, que a gente estamos, eu vi ontem saiu o maior leilão de 5G vai acontecer no Brasil para as empresas entrarem e começar instalar 5G no Brasil. Acho que isso vai mudar todo o cenário da saúde, todo o cenário da parte de interoperabilidade como todo, né, que vai abranger muitas áreas distantes no Brasil que não tem ainda internet em relação a isso, né. E aí, com tudo isso que a gente quer chegar para onde com a interoperabilidade, para uma medicina conectada. O que é uma medicina conectada? A medicina conectada é aquela medicina que envolve toda a experiência do paciente, desde a casa dele até o hospital, até as clínicas, até tudo, né? Você conseguir ter essa conectividade entre IoT, entre pessoas que estão home care, pessoal está no hospital, pessoal está na ambulância, como todo. Isso envolve interoperabilidade, segurança, troca de informações, internet como todo. E a gente sabe que saiu uma pesquisa que antigamente a saúde estava nos hospitais, agora está caminho contrário, está indo dos hospitais para a casa das pessoas. Então, tem muita coisa que pode ser resolvida na casa das pessoas, né, e com a aprovação da lei de telemedicina, isso faz com que as pessoas foquem mais nessa parte de você fazer uma integração entre todos os equipamentos que estão na sua casa, tanto IoT, tanto fixo, com desktop, com a nuvem, com o hospital. E isso, para você conseguir chegar numa medicina conectada, você precisa ter uma interoperabilidade, porque você tem vários sistemas com várias troca de informações, padrões, então tem que ter segurança, interoperabilidade como todo para a gente conseguir. Essa aqui, acho que a luta que a gente está fazendo aqui na APSIS, junto com os fornecedores. A gente tem uma série de webinars da terça-feira à noite, que a gente faz com que o fornecedor traz para a gente roadmap. Ele vai se enquadrar na parte de você fazer que realmente que os hospitais precisam, né? O que você acha mais o benefício para o paciente no final, para fazer com que saúde 5.0, o paciente fica no centro da atenção como todo, né? Acho que, assim, eu falei sobre pessoas, técnicas, custo, né, que algumas
Acho que uma coisa também que não falei sobre conflito de interesse, né? Acho que coisa muito importante, mas ele envolve pessoas, né? Quando um fornecedor tem um sistema e não quer integrar com outro fornecedor porque tem conflito de interesse de venda, e isso devido a que os sistemas antigos no Brasil de software, eles foram feitos de uma forma de escalar tradicional, então a pessoa não consegue escalar de forma rápida, tem departamento comercial, custo, tudo, e isso faz com que ele tenha que ter o retorno financeiro que está vendendo. Esse conflito de interesse atrapalha a parte da rentabilidade, mas eu vejo de bons olhos que isso está mudando de forma assim, muito positiva assim, aqui no Brasil. Acho que isso acaba aqui minha fala, com o negócio da DDC, estou aqui disposta se tem alguma pergunta. Muito obrigado, Ivan. Agora eu queria convidar aqui, nós temos um convidado aqui, o doutor Eduardo Marques, que ele é vice-presidente da SBIS e também do Cremerge, do Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Eu gostaria de saber também uma outra questão, antes da sua palavra inicial. Uma coisa que ninguém falou é do ponto de vista do médico, da enfermeira, né? Então, não sei como é que você também entende que esses profissionais veem na interoperabilidade, nas informações disponibilizadas nos prontuários, que trazem benefício para o trabalho deles, enfim, traga benefício para a sociedade de modo geral. Eu diria que a grande maioria, infelizmente, ela não tem a menor ideia do que se trata interoperabilidade, especialmente do ponto de vista técnico. O que, no máximo, eles conseguem perceber é quando eles, eventualmente, compram uma versão nova de um determinado sistema e essa versão nova é incompatível com os dados do sistema legado. Isso, pessoal, certamente já vivenciou, mas a grande maioria, infelizmente, não tem ideia da complexidade do que é, por exemplo, o que a Juliana está enfrentando no DataSUS, em que, aliás, o trabalho que tem feito é elogioso, elogiável, em relação à padronização. Por exemplo, o HL7 Fire, que foi padronizado em termos de comunicação, que, aliás, me faz muito feliz como fundador da HL7, mas eu entendo da dificuldade que é a adoção em função da sua complexidade. Existe um espectro muito grande de padrões, especialmente de terminologia e conteúdo, que são essenciais para a assistência à saúde, e a gente ainda está um pouquinho distante, ou seja, tem muita estrada ainda para a gente seguir. Peço desculpas pelo meu equívoco, eu estou de penetra na nossa reunião aqui hoje, mas eu recebi o e-mail que foi endereçado à presidência e não a mim, peço minhas desculpas. Imagina, você é muito bem convidado. Acho que é muito importante compartilhar também sua experiência aqui com a nossa audiência. Bom, como eu falei, nós estamos já aqui abertos para as perguntas da nossa audiência, e eu já tenho aqui uma endereçada à doutora Juliana, que, na verdade, é uma dividida em 5 perguntas. Então, doutora Juliana, aqui a Daniela, que é da própria Indra, ela está perguntando algumas coisas assim. Os bancos de dados gerados serão compartilhados com outras políticas, como assistência social e educação, né? Pensando que a vulnerabilidade é multidimensional e a construção de panorama mais global do usuário pode ser importante para bons diagnósticos da saúde coletiva. Outra pergunta é, quando menciona a plataforma profissional, os agentes comunitários já estão trabalhando nela? Outra questão, os bancos de dados estarão armazenados em servidores próprios do Ministério ou terceirizados? A outra pergunta, há parceiros privados que podem ter acesso aos dados produzidos sobre cidadãos? E, finalmente, teria valores, eu poderia dar uma ideia da ordem de grandeza do custo de desenvolvimento da plataforma? Ou seja, ela fez aí uma verdadeira sabatina do projeto. Sim, e eu não consegui anotar todas, então eu anotei 3, eu vou pedir ajuda, tá? Em relação ao compartilhamento de dados, eu acho que é muito importante, tá? A gente sempre tem em mente qual que é o uso da RNDS, né? Então, quando nós construímos o projeto, qual que é o fim, né? Qual que é o case de fato? É para a continuidade do cuidado. Tá? Então, se por acaso o uso não tiver nesse sentido, vai ser muito difícil a gente ter
esse compartilhamento ou iniciar qualquer tipo de tratativa. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo aí uma parceria com o Ministério de Infraestrutura, Ministério do Turismo, Ministério da Economia, por conta das informações da Covid, né, de imunização que já estão no Conect SUS. Então, se esse compartilhamento, essas informações for para, de fato, ter a oportunidade do cuidado, sim, nós vamos dar seguimento. Caso contrário, não seria possível. Tá? Então, respondendo em linhas gerais. Em relação a agente comunitário, ainda não, tá? Então, como eu falei para vocês, agora que nós vamos fazer o lançamento do Conect SUS Profissional para atenção primária, e eu acredito que a partir desse momento que a atenção, uma UBS, por exemplo, né, um profissional de saúde vai ter acesso às informações da internação, por exemplo, né, da atenção especializada, ou informações de Covid, a partir desse momento, os agentes comunitários que tiverem, por exemplo, o material, né, um tablet ou qualquer tipo de infraestrutura, poderia sim ter acesso, mas a partir do momento que a gente iniciar esse lançamento, seria somente na unidade básica de saúde, tá? Então, por hora, ainda não. A ordem de grandeza, o que está publicado, tá lá no site, tá? Então, é público, nós fizemos um trabalho muito importante, coloco aqui, né, é importante estar sempre divulgando. Esse projeto, tá, pessoal, de interoperabilidade, não começou nessa gestão, ele é um projeto muito antigo, tivemos aí todo o acompanhamento também da SBIS, mas nessa gestão nós tivemos um acompanhamento muito interessante e importante de crescimento com o Tribunal de Contas da União, tá? Então, um dos achados foi justamente a gente consolidar todo o material e divulgar, tá? Então, lá no site da Saúde Digital, a gente tem aí alguns relatórios de monitoramento e avaliação, como apresentei para vocês, e a gente tem o plano de ação, monitoramento e avaliação do programa Conect SUS, e nós temos algumas ações orçamentárias do programa como um todo, tá? Então, ali dá para ter uma visão geral, mas a gente tem aí uma frente de orçamento que nós estamos identificando não somente orçamento direto, como também indireto. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, nós temos ações orçamentárias específicas, como também temos ações indiretas, até de recursos humanos que trabalham para o projeto, vindo tanto via o programa de PROAD SUS, com o Hospital de Excelência, como vindo também, por exemplo, com parcerias com universidades. Tá? Então, todo esse esforço de recursos humanos, não somente de plataforma tecnológica, nós vamos passar a contabilizar no orçamento do programa como um todo. Esse é um trabalho bem bacana que nós estamos trazendo. Qual que foi? Tem mais duas perguntas. Se vão ser armazenados em servidores próprios do Ministério terceirizado, e se esses dados do cidadão vão poder ser compartilhados com a iniciativa privada de alguma forma. Tá. Em relação ao compartilhamento, desde que a gente esteja atendendo a LGPD, tá? Então, não vejo problemas, e do caso, as informações desidentificadas, tá? Então, é muito importante a gente, assim, falar de uma forma pontual é um pouco complicado, a gente tem que entender exatamente qual que é a proposta para a gente fazer uma análise técnica para poder conseguir responder, tá? Em relação a... Qual foi a outra pergunta? Das informações da base, tá? Nós temos contratos, sim, né? A plataforma da RNDS, ela é uma plataforma que você pode utilizar qualquer tipo de solução de tecnologias, não necessariamente a gente precisaria ficar com somente um fornecedor, tá? Então, ela foi desenvolvida justamente para a gente ter múltiplos tecnologias, múltiplos soluções. Hoje a gente tem alguns contratos, um contrato com uma nuvem, mas a ideia seria estar no DataSUS, tá? Ainda não tem nenhuma estratégia para a gente, de fato, já articulada com o ministro para a gente poder passar essas informações para uma outra estrutura, que não seja dentro do DataSUS. Perfeito.
Eu, antes de passar aqui para a próxima questão, algumas pessoas aqui estão perguntando sobre a apresentação. Eu gostaria de avisar que essas lives estão sendo gravadas e que os inscritos receberão depois um e-mail com uma senha para fazer o download das mesmas e também receberão um pequeno questionário para avaliação da nossa live. Eu tenho aqui várias perguntas em relação à LGPD e também perguntando a questão do GDPR, né, Joana, você que lá de Portugal, onde a Europa utiliza o GDPR. Então, eu gostaria de saber como é que vocês fizeram lá em relação à proteção dos dados pessoais. E a pergunta também é endereçada aí para os demais painelistas. Tem várias perguntas, todas centradas aí na questão da LGPD. Vou começar. Bem, responsabilidade. Bem, a proteção de dados é, como eu disse, uma parte essencial em todo este capítulo de saúde. Se por um lado é fundamental eu ter todos os dados para prestar os cuidados de saúde, a publicação desses dados nunca me pode tornar mais vulnerável dentro da sociedade. Ou seja, eu tenho que ter a certeza que quem acede a esses dados é quem tem que aceder e que acede a esses dados por motivos que está capacitado e tem permissões para isso. Ou seja, eu não posso... E essa é talvez a parte mais... é uma das componentes mais desafiantes de todo este capítulo, porque na Europa nós temos esta questão do Regulamento de Proteção de Dados e uma das coisas que exatamente, um dos dados mais sensíveis que é considerado neste regulamento é os dados de saúde, porque eu posso tornar uma pessoa muito vulnerável se expuser os seus dados de saúde muito abertamente, não é? Mas por outro lado, também não os posso esconder tanto que impeçam os seus cuidados de saúde. Portanto, aqui tem que haver mesmo normas muito estritas e é mesmo no controle de acessos, é na seleção de perfis e os dados têm que estar montados de uma forma para que eu os possa libertar consoante as permissões de cada um. Ou seja, se calhar uma pessoa mais administrativa que está no front desk não tem que saber o que é que eu tenho e penso que todos já passámos por situações em que nos sentimos desconfortáveis porque as pessoas sabem coisas a mais sobre nós. Ou então, mas o médico também tem que saber grandes coisas para conseguir fazer o médico, o enfermeiro, e há bocadinho quando falava sobre o que é que o médico e o enfermeiro têm que ter, eu concordo ali com o Eduardo que muitas vezes podem não ter a noção de que é que existe, mas eles têm muita noção da sua necessidade, que têm que saber tudo, não é? Mas têm que saber tudo, mas também se calhar não têm que saber tudo. Ou seja, há questões que, por exemplo, dentro dos dados de saúde, por exemplo, um dos dados que são considerados ainda mais sensíveis no Regulamento de Proteção de Dados e que em todos estes projetos de interoperabilidade são, por exemplo, os dados de saúde mental, porque podem tornar uma pessoa ainda mais vulnerável do que os dados de saúde física. Portanto, tem que haver muito uma estruturação de dados e uma grande estruturação de acessos e perfis e uma grande perfilagem de pessoas para poder estar. E depois tem que haver uma grande seleção das pessoas, e isso é que é um bocadinho difícil. Ou seja, o médico tem... o médico tem um código de ética e tudo mais, não é? Mas isso tem que ser... neste mundo em que eu posso ter acesso a tanta coisa, a tantos dados, essa formação ética de tudo aquilo a que eu tenho acesso tem que ser mais ainda reforçada, porque posso fazer muito mal a muita gente se aceder a coisas de uma forma não lícita e com intenções não boas, não é? Toda esta parte do IoT, da inteligência de dados, tem tudo uma parte boa em que eu posso detectar cancros preventivamente, posso perceber que a pessoa vai ter uma vulnerabilidade qualquer a nível respiratório, nas doenças neurológicas posso prever que a pessoa vai ter Alzheimer e depois posso começar logo a tomar coisas para não degenerar e tudo mais, mas isso aplicado e visto por pessoas com menos boas intenções pode não ser tão simpático. Mas garantidamente toda esta componente de interoperabilidade tem que ser muito bem pensada, por isso o projeto Angelina é tão importante. A estruturação dos dados e o acesso aos dados
é muito, muito, muito importante para não tornar as pessoas vulneráveis aos olhos de outros e para garantir a sua privacidade e o seu direito à privacidade e o direito à não exposição pública das suas vulnerabilidades. Perfeito. Juliana, no caso do projeto do governo, como é que vocês encararam a questão da LGPD, né? Haja visto que também que agora, a partir de agosto, nós teremos as multas que serão aplicadas, né? A lei já está em vigor, mas as multas ainda não. Então, também existe uma grande preocupação do mercado em relação a isso, né? E o segmento de saúde também tem uma preocupação adicional, porque a troca de informações entre saúde pública e o cidadão, também entre planos de saúde e provedores de serviços e hospitais. Então, como é que vocês no governo encararam a questão da proteção de dados? Claudinei, todo o projeto, desde o início, todo o projeto da RNDS, ele está seguindo as diretrizes da LGPD. Logo que iniciou essa discussão, nós criamos aqui internamente no DataSUS um comitê, tá, que se reúne frequentemente sobre a LGPD, e nós temos também, em conjunto com a nossa assessoria jurídica, com o JUR, nós publicamos recentemente uma portaria que coloca o assunto LGPD no âmbito do Ministério como um todo, entendendo que todo o projeto ele é transversal ao Ministério da Saúde, tá? Então, essas decisões não seria somente do DataSUS, seria de todo o Ministério, considerando que as informações, as bases, os gestores da informação, eles permeiam por todo o Ministério, tá, da Saúde. Vou dar um exemplo, as informações, por exemplo, da Covid, ele é da Secretaria de Vigilância Sanitária, então o DataSUS tem toda a plataforma de armazenamento da informação, mas o gestor da informação, ele está em outras áreas. Um outro exemplo, considerando que a RNDS não é somente informações públicas e privadas, então nós vamos trabalhar também com as informações oriundas da ANS, que também teria todas as tratativas. Falando em tecnologia, tá? A RNDS, ela utiliza blockchain, então tem uma equipe preparada que trabalha com a área de segurança da informação no DataSUS, tá? Que trabalha com toda a evolução da arquitetura da RNDS para suportar todas as informações e diretrizes da LGPD. Então, em linhas gerais, a gente sim entende que a RNDS ela está adequada à LGPD, mas tem um impacto na ponta, né, que precisa ser tratado, daí do Brasil como um todo. Eu acho que o grande desafio agora é esse compartilhamento. Eu acho que é importante falar também qual que é a estratégia que nós adotamos, né? Por exemplo, do ConnectSUS, agora que nós vamos implantar o ConnectSUS, lançar o ConnectSUS profissional. A estratégia, tecnicamente, é chamada de opt-out, tá? Ou seja, o cidadão, ele já está integrado à RNDS, só que ele pode solicitar, vai ter informação, né? Se você entrar no ConnectSUS Cidadão, tem todas as informações de proteção de dados da RNDS que você dá o seu consentimento, mas lá no ConnectSUS profissional, quando aquele profissional de saúde que está atendendo aquele cidadão estiver acessando as suas informações, o cidadão vai receber como se fosse um push, uma mensagem de que aquele profissional vai estar acessando seus dados, e a qualquer momento o cidadão pode pedir para sair da RNDS. Essa é a estratégia adotada, tá? E chamada opt-out. Perfeito. Kia, como é que a SBS orienta os seus associados no sentido da implantação da LGPD? Como é que é o cenário nessa questão da privacidade? Eu tenho um posicionamento de que o assunto é muito extenso, né? E quando a gente fala em privacidade de uma maneira geral, ele tende ao infinito. O tanto de coisa que você pode fazer, de controles, de processos. Então, também não adianta a gente ter esse desespero completo, né?
A lei é nova, relativamente nova, ela não é tão nova assim, né? Não estou querendo justificar atrasos de implementação. Acho que mas também não acho que seja algo desesperador. Só acho que quem não começou tem que começar imediatamente. Então, a visão é que a LGPD é um mix de processos com ferramentas e controles tecnológicos. Então, a gente traz para o processo de certificação de software muito desses controles técnicos. Então, por exemplo, o sistema precisa ter log. Precisa ter log por quê? Porque a LGPD exige. A gente já tinha esse requisito antes, né? Não é algo novo, mas é algo óbvio. Ou seja, eu preciso saber quem viu, quando escreveu, todas essas coisas. Então, a gente traz isso e assim, e a LGPD, então, ela reforça, por exemplo, esse requisito que já existia. Então, agora, não adianta eu ter um software que faz um monte de proteção, coloca uma senha super bem protegida, se os processos não estão adequados, se você coloca a senha no seu monitor, se você compartilha esta senha, e aí tem todo um lado de treinamento, conscientização, né? Que, no meu entendimento, isso é basilar. Não é caro, está ao alcance de toda instituição fazer. Eu tenho um consultório com uma secretária, chama a sua secretária, você vai dar um treinamento mínimo para a sua secretária, vai documentar este treinamento que você está tendo com ela, para que ela também dê ciência, né, e você consiga justificar isso se você for questionado no futuro. Fala, olha, deu problema, mas olha, eu fiz treinamento, olha, eu comprei esse antivírus, é o mais baratinho, é um gratuito, mas eu procurei fazer alguma coisa. O que não dá é, no futuro, você ser questionado e você falar, não fiz nada. Aí, me desculpa, ninguém consegue te ajudar, né? Então, acho que até como sociedade, a gente consegue ajudar a explicar a complexidade que tem o nosso setor de saúde. Vazou, a culpa é de quem? Vocês até comentaram aqui. É muito complexo isso, né? E a gente diz que a lei, né, traz justamente essa responsabilidade solidária. Então, isso eu consigo explicar para um juiz de como é complexo, que o dado precisa sair do médico, que foi para o laboratório, que o médico pediu, o laboratório realizou, depois ele devolveu para o médico, que mandou para o hospital, que mandou para o plano, e que é muito complicado a gente realmente ter aí um controle até de consentimento. O que significa consentimento? Se o paciente falar o seguinte, eu coletei esse dado no laboratório, o meu resultado de exame. Se ele chegar lá no laboratório e falar, não quero mais que você compartilhe essa informação, o que o laboratório vai fazer? O médico já viu, então ele vai avisar o médico. Daí chega e fala, doutor, você não pode mais ver esse laudo. Daí o médico fala o seguinte, eu já mandei para o hospital. Então ele fala para o hospital, você não pode mais ver esse laudo. Daí o hospital fala, mas eu já mandei para o plano de saúde. Muito complicado isso, gente. Complicadíssimo. E essa bomba está no colo da Juliana lá, por isso também não adianta a gente falar assim, quero acessar dado. Devagar com o andor. É um negócio muito complicado mesmo. Por quê? Porque, obviamente, o Ministério é corresponsável. A unidade básica de saúde que coletou o dado é corresponsável também. Então, a gente não sabe direito como que isso vai acontecer. Então, queremos compartilhar o dado, sim. Acho que o basilar é essa questão que a Juliana falou. O cidadão, ele pode falar se ele quer compartilhar ou se ele não quer. Claro que se ele não compartilhar, ele não vai poder usufruir de uns benefícios assistenciais, mas, digamos, é o mínimo. E a gente vai ter que ir sofisticando isso com o tempo. Como a Joana falou, em alguns países, Israel acontece isso, os dados têm classificações um pouco diferentes. Então, tem dado mais sensível do que outro? Tem, né? Então, eu posso optar falando o seguinte, eu não quero compartilhar meus dados psiquiátricos, mas os outros, tudo bem. Veja, para a gente chegar nesse nível, então a gente tem que colocar lá, dado, é uma informação. É psiquiátrica? É. Eu preciso ter esse tag, ter essa referência. Veja, imagine as mudanças que os sistemas precisam fazer para a gente chegar nesse nível, gente. É muita mudança. Então, vamos devagar com o andor, né? Não é por causa também que a LGPD está aí que eu não vou dar o dado para ninguém. Não é isso. A gente justifica. Agora, tem coisas muito básicas que toda instituição precisa fazer. E que se você fala o seguinte, aqui eu fui invadido, meu dado não sei o que vazou.
Você não deu treinamento, não sou eu que vou te defender, me desculpa. Agora, se você fez tudo direitinho, o que estava ao seu alcance, nós podemos te defender com relação à complexidade do setor de saúde. Girran, como é que é os hospitais privados? Como é que está havendo esse diálogo entre os vários atores, né? E principalmente a gente sabe também que os dados agregados servem também para a área de pesquisa e desenvolvimento, né? E também sempre isso também gerou uma certa polêmica do que pode e o que não pode, né? Então, como é que vocês tratam o assunto lá entre os associados de vocês? Não, legal, muito obrigada. Acho que vou falar bem rápido, porque acho que o pessoal está chamando aqui já para o próximo gabinete. Então, na APSIS, a gente conta com uma diretoria jurídica, né, especialista em LGPD em saúde, que é a doutora Sandra Franco, para orientar os associados. A gente temos aulas fechadas e boas práticas, que entre associados em si, e que a gente consegue dar as orientações, tirar as dúvidas, e temos alguns membros cooperativos que são empresas que fazem essa parte de serviço, nós indicamos para os associados, mas a gente deixa tudo assim, o CIO em si, ele é livre com o comitê de LGPD do hospital, escolher o fornecedor que ele quer, o processo como todo, né, como que acho que o Kia deixou bem claro, né, que não precisa desesperar, tem que começar a resolver os problemas pouco a pouco, em relação a isso, mas sempre estamos tendo essa parte de troca de informação, orientação que a gente faz quando tem algum problema. E quando tem vazamento de dados, a gente orienta entre nós, com fornecedores, para conseguir dar essa parte de correção, com a parte jurídica também, para retaguardar o hospital como todo, mas ainda, de uma forma assim, geral, eu posso dizer que a gente está engatinhando em relação a isso, né? Essa aqui é a realidade pura que eu posso afirmar, Claudinei. Perfeito. Agora... Eu gostaria de chamar aqui o doutor Eduardo, também para ele opinar como é que eles estão vendo a questão da LGPD, da proteção de dados, e depois, infelizmente, da participação aqui do Eduardo, nós vamos encaminhar para o nosso encerramento, né? Já estamos passando um pouco do horário previsto. Então, doutor Eduardo, por favor, suas considerações em relação à proteção de dados na área de saúde. Em poucos meses, a gente vai ter uma ideia de qual é o comportamento da autoridade nacional, se punitiva ou se educativa. Isso vai nortear um pouquinho o mercado de como ele deve se preparar e se defender para as possíveis sanções no futuro, caso haja algum deslize. Não tenho dúvida que isso vai custar caro. E como o Kia falou, coisas simples podem ser feitas com custo marginal, especialmente em unidades pequenas como consultórios médicos, por exemplo. Empresas de médio e grande porte, elas hoje já estão oferecendo internamente capacitação e conscientização, motivação para os seus colaboradores e estão fazendo os ajustes todos na sua estrutura e infraestrutura de informática. Obrigado. Tá mudo, Claudinei. Para variar, a gente fala com o microfone fechado. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos painelistas, né? E quero informar a audiência aqui, novamente, que essa live está sendo gravada e será enviada a vocês, para vocês assistirem, uma senha e uma pesquisa para fazer uma avaliação sobre o mesmo. As perguntas que, eventualmente, nós não tivermos tempo para responder, eu vou encaminhar aqui para nossos painelistas para eles responderem diretamente para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a Joana, Juliana, doutor Eduardo, Girran, o doutor Eduardo da Indra, que infelizmente também teve que sair, e ao Kia da SBIS. E, mais uma vez, agradecer a Indra por ter promovido essa live sobre interoperabilidade, que, como todo mundo pode verificar, todo mundo pode constatar, é um assunto que merece ter mais discussões e é de suma importância justamente para melhorar e evoluir como o atendimento da saúde no Brasil. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.